Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Radar da Saúde, o quadro em que eu trago algumas das principais notícias que foram destaque ao longo da última semana. Hoje a gente vai falar sobre alguns avanços que aconteceram, que a gente estava esperando, outros que ainda não aconteceram e um pouco de como está esse cenário da saúde ainda meio caótico, ainda meio cauteloso. Bom, antes de começar, não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. Vamos lá? Um dos pontos que a gente estava esperando há algum tempo, entendendo que seria anunciado em breve e que foi finalmente, foi o programa Mais Médicos. Desde que o presidente Lula foi eleito, a gente sempre soube que havia uma intenção do governo de relançar o programa Mais Médicos com algumas mudanças em relação ao Mais Médicos anterior e bem diferente do programa que era Médicos pelo Brasil do governo anterior. Nesse programa Mais Médicos, que foi lançado na segunda-feira, o governo anunciou um grande investimento, principalmente nesse ano, e o objetivo é de conseguir 28 mil médicos até 2023, atendendo principalmente a atenção primária. O anúncio foi visto com bons olhos, ao mesmo tempo as entidades que representam os médicos criticaram alguns pontos específicos. O primeiro deles é essa ausência de um plano de carreira para os médicos que aderem ao programa e também a não necessidade de revalidação de diploma, tanto para médicos estrangeiros como para brasileiros que cursaram faculdade de medicina no exterior. As entidades se colocaram à disposição de dialogar com o governo e pensar em soluções e estratégias para sanar essa questão específica, mas, ao que tudo indica, o programa vai andar e a ideia é que realmente ele impacte na atenção primária à população. O segundo tópico, na verdade, é uma tendência que a gente tem observado aqui no Futuro da Saúde, que é em relação aos negócios relacionados à oncologia. O câncer, como vocês bem sabem, é uma doença crescente que está ameaçando cada vez mais a população. E nesse contexto, de cada vez mais novos casos, a gente também tem visto cada vez mais novos tipos de tratamento serem desenvolvidos para combater tumores específicos. Agora, pensando em todo esse cenário, que a gente tem visto aqui no Brasil é uma movimentação do setor de investir na oncologia como um negócio, seja com fusões, com aquisições ou com criação de serviços especializados para oncologia. A gente tem uma reportagem bem completa que trata dessas iniciativas, mas o que dá para adiantar é que nos últimos 3 anos foram investidos mais de 3 bilhões de reais só nesse segmento da oncologia. E agora falando sobre um tópico que não avançou, mas avançou um pouquinho, eu diria que é em relação ao piso de enfermagem, um tema que a gente já está acompanhando desde o ano passado e que ainda não tem uma resolução. Nessa semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava em um evento no Recife e ele foi cobrado por enfermeiros sobre uma saída para o piso da enfermagem. Nesse evento, o Lula disse que a intenção é que o governo subsidie o piso ou parte do piso às santas casas que, segundo Lula, não tem condição de pagar. Isso não aconteceria, segundo ele, para os hospitais privados que estes, sim, disse o presidente, teriam condição de pagar. Ele ainda não anunciou essa medida, esse subsídio, porque está aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente, na semana que vem, a gente deve ter alguma novidade sobre isso. De modo geral, essas foram as principais notícias ou as notícias mais quentes da semana na saúde. É claro que o mercado da saúde continua se movimentando bastante, então tivemos algumas aquisições, alguns anúncios de diminuição de ritmo, enfim, algumas coisas aconteceram, tudo isso a gente conta na newsletter, então eu já aproveito para convidá-los, se vocês que assistem a gente aqui no canal ainda não assinam a nossa newsletter, o link vai estar na descrição do vídeo. Eu encontro vocês na semana que vem. Até mais!